Olá, pessoal! Voltei com mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai dar uma introdução a um tema bem interessante da Sociologia. Vem comigo que eu mostro sobre o que a gente vai falar. Muito bem, vamos falar de ideologia. Bom, se a ideia de cultura nasce lá na filosofia antiga, a ideia de ideologia ela vem para nós na Idade Moderna, tá? Ela é um produto essencialmente moderno. Antigamente, na nossa antiguidade histórica, filosófica, sociológica não, porque a sociologia nasceu na pós-idade moderna, idade contemporânea. Mas na nossa história antiga, filosofia antiga, o que pautava a vida do cidadão eram os mitos, era a crença. E depois, na Idade Média, a religião. Então, a gente vai ter essa ideologia, essa crença nas ideias, de uma certa forma, ou estudo das ideias para outros pensadores, na nossa modernidade. E hoje, para fazer uma introdução a esse tema, já que a aula é Origens e Perspectivas da Ideologia, eu vou falar de alguns pensadores que pautaram esse assunto e a partir deles, nas próximas aulas, a gente vai desenvolver esse pensamento de ideologia, tá bom? Então vamos começar. O primeiro pensador que a gente vai ter aí é um filósofo, tá? Francis Bacon. A gente pode chamar ele aqui no Brasil, para os íntimos, de Chico Toicinho. Ele nasce em 1561 e vai morrer em 1626, e é no seu livro Novo Organum, de 1620, que ele vai deixar para nós uma ideia do que ele pensaria sobre ideologia, porque ele não cita o termo, ele fala apenas que o entendimento da verdade estava obscurecido por ídolos. Então ele não cita a palavra ideologia, mas ele já fala que o ser humano, muitas vezes, por idolatrar algo, por considerar algo um ídolo, era cegado, era obscurecido. E aí ele passava a acreditar em ideias tanto errôneas, quanto irracionais, quanto fora da nossa realidade, tá? O termo ideologia só vai ser usado mesmo pela primeira vez por Destutt de Tracy. Vamos colocar a carinha do cidadão aqui. Destutt de Tracy, eu estou falando com esse Tracy aqui porque ele é francês, tá? Nasce em 1754, morre em 1836 e em 1801 ele vai deixar para nós, no seu livro Elementos da Ideologia, o seu pensamento sobre a questão. Então ele vai considerar a ideologia uma ciência da gênese das ideias, ou seja, do nascimento das ideias, como as ideias nascem, ou seja, um estudo, logia das ideias, tá? E ele considera isso porque ele vai elaborar explicações dizendo tudo o que influencia a formação das nossas ideias. Quais são os fenômenos sensíveis que interferem na formação das nossas ideias. Como, por exemplo, a nossa vontade. Eu quero que tal coisa seja de tal forma, tá? A nossa razão. Aquilo que nós realmente nos apropriamos da realidade, pensamos, racionalizamos, a nossa percepção, ou seja, os pontos de vista, porque que eu posso ter uma ideia e outro pode ter outra ideia, depende do nosso ponto de vista, tá? E a memória. O que nós lembramos, que nós agregamos às nossas ideias, que nós trazemos para o presente e outras pessoas têm outro conteúdo em suas memórias. Então ele vai trabalhar com o sentido da ideologia como estudo das ideias mesmo. E também nós temos um líder aqui, não só um pensador, mas um estrategista, que também vai falar sobre ideologia. Vamos lá ver quem é. Então está aí o nosso Napoleão Bonaparte. Que roupinha mais não é mesmo? Mas vamos lá, sobre o que ele falou para nós de ideologia. Num discurso perante o Conselho de Estado em 1812, ele vai dizer que muitos dos seus oponentes têm ideias falsas sobre ele, ideias que não pertencem ao campo da realidade, tá? O que vocês pensam de mim não pertencem sequer ao campo da história. São ideias formadas, forjadas para arruinar a minha imagem. E aí ele também usa o termo ideologia, uma ideia formada, tentando convencer as pessoas de uma ilusão, de algo que não pertencia à realidade. Estamos de volta aqui.
com o tio Auguste, que é o pai da sociologia, né? Para quem estuda sociologia já passou por Comte, e vamos ver o que ele vai falar sobre a sociologia. Comte vai viver de 1798 a 1857, no seu curso de filosofia positiva, que vai durar de 1830 a 1842, lembrando que ele era um filósofo, embora seja o pai da sociologia, tá? Quando ele se tornou filósofo, a sociologia ainda não existia, ele vai fundar. Ele vai retomar Tassi e vai dizer que ele tinha uma certa razão, que realmente a ideologia é o estudo das ideias. E mais, ele vai acrescentar que ideologia é um conjunto de ideias de uma determinada época. Então, naquela época, aquele conjunto de ideias funcionava. Saúde para mim. Eu juro que não é corona. Deve ser os pelinhos disso aqui que tá me dando alergia. Um espirro ao vivaço. Vamos continuar. Bom, e aí a gente também tem outro tiozão da sociologia que não pode faltar, que é o Karl Marx. Nasce em 1818, morre em 1883, e no livro A Ideologia Alemã ele vai deixar muitos conceitos. Ele não apresenta uma única definição de ideologia, ele apresenta muitas definições. Vamos falar sobre elas. Então, para começar, na sua primeira definição, ele meio que concorda com o Comte, porque ele vai dizer que realmente a ideologia ele é um sistema elaborado de representações e de ideias que correspondem à consciência dos homens de determinada época. A diferença é que ele não vai dizer que são ideias que pertencem àqueles homens. É uma elaboração da representação das ideias daqueles homens. Mas que em qualquer época, não importando qual seja, vão prevalecer as ideias dominantes. Ou seja, daqueles que dominam o material, né? Porque para ele a história ela é materialista. Então, aquelas pessoas que dominam a vida material. Se a gente for colocar, por exemplo, na época em que ele formula as suas ideias, seriam os proprietários dos meios de produção. Eles, por dominarem a vida material, também dominam a vida intelectual. E aí, a partir dali, eles vão propor ideias que vão ser aceitas pelos demais, de certa forma, para manter o status quo. E essa é uma das mais fortes significações que nós temos para a ideologia, que ainda é aceita nos meios acadêmicos e formais e educacionais. Nós vamos bater bastante nessa tecla de Marx. Mas ele ainda falou mais algumas coisas. Ele vai desenvolver, por exemplo, uma concepção de ideologia como se ela fosse um reflexo da realidade. Sabe quando você tira uma foto ou numa máquina fotográfica e ali aparece um reverso? Ou no espelho? Ou aqui mesmo, que às vezes eu vou levantar uma mão para falar de um card, eu acho que eu tô de um lado e eu tô do outro, porque a câmera ela mostra a imagem reverso. Ele achava que a ideologia era isso. Ela mostrava uma realidade que não existia, uma realidade ao contrário, que as classes dominantes queriam que existisse e por isso pregavam aquelas ideias, tá? Ele vai contrariar muitos autores que diziam que as ideias existiam para transformar a sociedade. Ele vai dizer que é justamente o contrário. A ideologia existe para que aquela sociedade permaneça do jeito que é, para a manutenção daquela sociedade, para que as pessoas acreditem que as coisas estão funcionando. E ele vai usar uma metáfora, como ele usa sempre, meio esquisita, porque depois ele não vai comprovar, né, o que aconteceria se a pessoa não acreditasse. Mas enfim, ele vai falar, as pessoas se afogam porque acreditam na gravidade. Se a gente não acreditasse que tem uma força nos puxando para baixo, a gente não se afogaria. E aí, ao perguntarem para ele, mas e aí? E a pessoa que não acredita na gravidade não se afoga? Ele não vai responder, porque para ele é um consenso coletivo das pessoas acreditarem naquilo que é pregado. Não é que ele estava dizendo que não existia gravidade, mas ele está dizendo que acreditar é mais importante do que qualquer ação e engessa as ações. Então, para ele, qualquer mecanismo ideológico, escola, igreja, enfim, qualquer lugar que pregasse uma ideologia era danoso para aquela sociedade e não permitiria a sua transformação. Tá aí alguns conceitos de Marx. E para a gente ter mais um tiozão sempre presente na sociologia, está aí Durkheim. Nasce em 1858 e falece em 1917. No seu livro As Regras do Método Sociológico, de 1895, ele vai contar para nós o que ele pensa de teologia. Quem estudou um pouquinho Durkheim vai lembrar que ele bate na tecla que o cientista social ele não pode ser parcial. Ele não pode acreditar em ideias pré-estabelecidas, anticientíficas, vulgares, ou seja, do senso comum. E ele vai dizer que todas essas ideias que não são provadas pela ciência são ideologias.
Então, ideologia para ele é tudo aquilo que influencia a pessoa antes dela pesquisar mesmo, dela ir atrás da ciência para colocar a sua opinião ou para elaborar a sua teoria. Isso para ele é ideologia. Por último, a gente vai ter Karl Marx. Ele escreveu Ideologia e Utopia em 1929 e viveu de 1893 a 1947. O Marx vai contrariar um pouquinho o que Marx falou, mas antes vamos ver a teoria dele. Ele vai dizer que existem dois tipos de ideologias, tá? A particular e a total. A particular, ela é uma ideologia que vai trazer mentiras, ocultação de verdades, e nem sempre de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Então ela vai promover enganos para as pessoas e auto-enganos também. Eu acredito em determinadas coisas por força às vezes subconsciente, e aí a gente já entra em psicanálise, né? Porque é melhor para mim, então eu elaboro essa ideologia para viver. É a famosa frase do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, né? Como se isso fosse muito bom, porque eu fujo da realidade. Já na total, ele vai dizer que não são ocultados nada, nem enganos. Simplesmente é a relação de visão de mundo que eu estabeleço. Então, estabelecendo essa relação de visão de mundo, eu acredito naquelas ideias. É o meu ponto de vista, tá? Então, não há ocultamento e engano. São ideias próprias de uma classe ou ideias gerais de uma sociedade e ela se baseia nessas ideias. E é aí que o ponto dele vai contrário totalmente ao Karl Marx, porque ele vai dizer que as ideologias são boas, porque as ideologias conservadoras, por exemplo, elas expressam o pensamento das classes dominantes para manter a ordem das classes dominadas ou de toda aquela sociedade, então elas são necessárias. O que é uma utopia, e lembrem do nome do livro dele, né, Ideologia e Utopia, é que as classes dominadas tentem desenvolver uma nova ideologia do nada, quebrando aquela ideologia que está estabelecida e que está funcionando e que está mantendo a ordem. Veja como ele vai completamente contra o que Marx falou. De certa forma, ele assume que existe uma ideologia dominante, mas ele vai dizer que ela é benéfica e não maléfica, como Marx cita. Bom, eu voltei porque depois de todos esses conceitos que nós estabelecemos em relação à ideologia, eu acho importante colocar aqui como mais ou menos na prática eles acontecem. A gente vai se aprofundar nisso nos outros estudos de ideologia, mas deixar um spoilerzinho aqui. No nosso cotidiano, a gente participa de grupos, perpetua ideias, aceita algumas diretrizes e muitas vezes a gente não sabe se está fazendo isso para ser aceito por aquele grupo, está fazendo isso porque nos comove de alguma forma, ou se é racional. Ou se a gente realmente está perpetuando algo em que a gente acredita. E não fomos forçados a acreditar por forças que nós não percebemos. E aí, forças ideológicas. Tá? Eu vou citar um pedacinho de um texto do Ciro Marcondes Filho, para deixar vocês refletindo isso para nossas próximas aulas. Tá? Quando pretendemos alguma coisa, quando defendemos uma ideia, um interesse, uma aspiração, uma vontade, um desejo, normalmente não sabemos, nós não temos consciência de que isso ocorre dentro de um esquema muito maior, do qual somos apenas representantes, ou seja, repetimos conceitos e vontades que já existiam anteriormente. O que eu quero dizer com isso é que há correntes que acreditam que nada que nós fazemos é realmente pensado e racionalizado. Como se fôssemos uma manada, a gente segue. E outras correntes que acham possível que se quebre esses estigmas ideológicos. Fica aí para vocês pensarem, nós vamos debater mais que forças são essas que a gente nem percebe que nos impulsionam a seguir ideais, vontades, desejos, ideias. Tá? Tudo que foi falado de ideologia depois desses autores que foram citados, e nós vamos nos aprofundar, como eu já disse, partem da teoria deles. Por isso que a gente cita eles primeiro, antes de se aprofundar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, curte. Gostou muito, compartilha. Quer receber mais aulas de humanas, de todas as áreas das miçangas? Se inscreve no canal. Até a próxima.